2, 3, gravando, tomada 1, eletrodinâmica. E aí, galera, tudo bom? Então, vamos começar a falar sobre eletrodinâmica, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a questão da corrente elétrica. Aí estamos com o nosso slide da eletrodinâmica e já vamos começar a trabalhar com esse brinquedo nosso aí, tá? Então, vamos para o começo. Vamos supor que nós temos aí cargas positivas e cargas negativas. Eu não sei o que está acontecendo, mas o meu vídeo parou. Estou tela cheia, vamos lá. Temos aí essas cargas, né? E elas dentro de um condutor, elas estão com movimento aleatório, né? Tá. Dentro do condutor, elas possuem movimento aleatório. E, de repente, elas começam a ter um movimento ordenado. Isso a gente já conversou, que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Está aqui. Por que ela começa a ter um movimento ordenado? Porque estabelece-se em cima dela um campo elétrico. Esse campo elétrico aí é que vai fazer essas cargas andarem, né? Porque estabelece uma diferença de potencial em A até B, diferença de potencial VAB. Essa diferença de potencial faz com que as cargas se movimentem. Então, indo, por exemplo, a carga negativa subindo o potencial e a carga positiva descendo o seu potencial. Em outras palavras, a gente diz que a carga negativa movimenta-se contra o campo e a positiva a favor do campo. Bom, então vocês viram que, em função desse campo, é que essas cargas vão se movimentar. Por isso dá-se o movimento ordenado das cargas elétricas. Tá? Aqui é um exemplo de como elas se movimentam dentro do condutor. Né? Todas elas, olhando aqui o cursor, estão indo para o mesmo lado, em função desse campo elétrico. E aqui uma animaçãozinha, como se fosse uma ampliação desse condutor que aqui está. Vemos aqui uma corrente que é contínua e outra que é alternada. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Como falei antes, cargas positivas a favor do campo, cargas negativas contrárias ao campo. A corrente elétrica, na verdade, é a quantidade de cargas que passa numa determinada área do condutor por unidade de tempo. Ou seja, é Coulomb por segundo e comumente chamado de ampere. Né? Aqui estão as portadores de cargas, como é que elas se movimentam dentro do condutor, dentro dessa seção transversal aqui. Isso é dado em ampere. Aqui um tipo de corrente alternada. Então, todo equipamento eletroeletrônico ele vem com as características, as especificações dele, que aqui está, ó. Ele trabalha com corrente alternada. Se vocês forem ver aqui, ó, a entrada é 110, 220, tanto faz. Corrente alternada. Já vamos entender o que é 50 ou 60 Hz. Que aqui ele pode ter 50 pulsos por segundo, ou seja, 50 vezes por segundo um lado é positivo, 50 vezes por segundo ele é negativo, ele fica oscilando. Essa senoide aqui muda, no caso do Brasil, 60 vezes por segundo. É bastante, né? 60 vezes por segundo aqui. E a saída é corrente contínua, onde a gente encontra corrente alternada em motores, geradores e na tomada de casa, né? Aqui como faz a geração, isso aqui só para vocês verem, isso aqui é um estator, tem um motor e tem a parte que gira. Lá dentro é o rotor, a parte de fora é um estator. Aqui vocês estão vendo um estator de uma hidroelétrica, aqui embaixo. Né? Só para vocês verem que de um lado aqui tem um estator de um liquidificador, eu acho, e aqui um estator de uma hidrelétrica e as pessoas pequenininhas do lado. E ali a forma da onda tá senoidal. Onde é que a gente encontra corrente contínua? Nas baterias, nas pilhas. Vamos só separar pilhas e bateria. O que é bateria? Bateria é o que carrega. Pilha não se carrega. Ah, aquela bateria de 9 volts. Aquilo é uma pilha de 9 volts, porque ela não se recarrega. A pilha é recarregável. Aquilo não é pilha, aquilo é uma bateria, porque ela carrega. Tá? Existe aqui chamado bateria de Bagdá, ou pilha de Bagdá. Isso tem mais de 2000 anos, então o conhecimento da eletricidade foi reconhecido em 1800 e pouco, lá com
o Franklin, mas ela já era usada há mais de 2000 anos atrás. Não sei para quê, não sei como e como eles chegaram a ser nesse conhecimento, mas isso aqui prova que eles já tinham um conhecimento de como construir pilha. Logo, eles usavam para alguma coisa. Sentido da corrente elétrica. Se dentro do condutor, o condutor é sólido, só andam elétrons, o sentido da corrente ele é, provavelmente, professor, do negativo para o positivo. Sim, esse é o sentido correto, o sentido real da corrente elétrica. Mas o sentido convencional, uma convenção, né? O sentido convencional é do positivo para o negativo, ou seja, o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico, quando ele sai da parte positiva e vai para a negativa. Aqui um outro tipo de corrente, a corrente contínua, né? Como é que ela funciona? Aqui, por exemplo, nós temos um eliminador de pilha que transforma 220 para 5, para 7 volts, e aqui uma retificação para a gente colocar a carga, tá? E aí ele vira corrente contínua. O gerador fotovoltaico, bateria e essa fonte aqui já me dão corrente contínua, tá? Ela não inverte a polaridade. A corrente alternada, que está ali na tomada de vocês, um pininho lá é o neutro, o outro pininho é o fase. Esse fase, tem horas que ele é mais 220, tem horas que ele é menos 220 em relação à sua referência. O outro pininho é o fio terra, que é para evitar problemas, para que a gente não tenha choques. Tá? Sobre geração de energia elétrica, eu vou falar um outro momento mais à frente. Efeitos da corrente elétrica. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma corrente elétrica passando em um condutor, eu vou ter um efeito chamado magnético. A carga anda, ela gera campo magnético. Pô, que louco, professor. Ele gera um campo magnético. Isso é a propriedade, tá? Isso acontece. Por quê? Não sei. Deus quis assim e o mundo funciona assim. Outro efeito que ocorre, efeito térmico ou efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Todo equipamento eletroeletrônico, ele aquece quando você usa devido a isso aí. Mais à frente vou explicar por que também. E vamos aprender a calcular esse efeito Joule. Efeito fisiológico acontece quando a corrente elétrica passa no seu corpo, que provoca um movimento, uma contração involuntária dos seus músculos. Isso é o choque. Tá? Então, 1 mA, que é bem baixinho, você pode sentir um formigamento. Mas de 3 a 10 mA pode ser até fatal. Isso depende muito da energia que está empregada no momento ali. Não é só a corrente, mas também a tensão. Outro efeito que ocorre, efeito químico. Então, há reações químicas quando a corrente passa em alguns materiais. Isso é muito usado para, por exemplo, fazer cobreagem. Eu quero um ferrinho, eu quero que ele fique da cor do cobre. Num eletrodo, eu coloco o cobre e no outro eu coloco o material que vai ser cobreado, vai ficar com uma película de cobre em volta dele. Então você pode fazer com cromo, fazer cromagem, você pode fazer aniquelagem, você pode fazer anodização com zinco, você tem vários elementos para fazer esse tipo de material. Aqui está um elementozinho, eu quero recobrir esta chave. Um outro efeito, efeito luminoso, que é quando a energia elétrica passa, a corrente passa e ela produz luz. Por um efeito de incandescência, lâmpada incandescente, aqui também está queimando, entrou em curto o bombril, ou por um efeito de descarga de gás, que são esses efeitos aqui, a lâmpada fluorescente, o LED, lâmpada de gás. Tá? Então ele vai ter um espectro ali que vai emitir luz, dependendo da energia que você coloca. Tá? São os 5 efeitos basicamente da corrente elétrica. Então, assim a gente consegue entender o que é corrente elétrica. É um movimento ordenado de cargas elétricas em função de uma diferença potencial, em função de um campo elétrico que está ali. Então, tem um campo, a carga anda. E dentro desse campo tem diferenças potenciais. Isso é a corrente elétrica e isso é medido em ampere ou medido em miliampere. Então, com isso, deu para a gente entender o que é a corrente elétrica, certo? É o movimento ordenado de cargas elétricas. Em função do quê? De um campo elétrico que ali está sobre essas cargas. Né? Então, as cargas começam a andar em função do campo. Cargas positivas andam a favor do campo. Cargas negativas, contrária ao campo. Lembre-se disso. Medida em ampere e a quantidade de carga por unidade de tempo. Fechou a introdução sobre corrente elétrica. Vamos ao próximo passo, parte 2, sobre lei de Ohm.